Olá, mais uma vez aqui com a graça de Deus, fazendo algumas reflexões, sempre com base na palavra do Senhor. Quero te convidar para continuar aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos aqui através da playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, que você pode pesquisar aí através da rede social do YouTube, através do nosso canal, @Cláudio Gomes Oficial. Que Deus abençoe a sua vida. Partiremos agora para mais uma reflexão. Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Cláudio, mais uma vez, trazendo para você a luz da palavra do Senhor e das reflexões que estamos fazendo ao longo desse trimestre, também no roteiro da revista da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, nesse segundo trimestre, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Estamos aqui na lição de número 8, tratando agora sobre o tema a importância da paternidade na vida dos filhos. Esta filmagem, esta aula está sendo gravada, deixarei aí registrado nessa playlist chamada Pastor Cláudio Gomes Reflexões, somada a outros temas que nós já estamos estudando. Tem outros 7 temas que já estão gravados aí, que você pode voltar, ler, estudar, com base na palavra do Senhor, e assistindo esses vídeos, ter aí esse rico material para aplicação dentro da sua casa, dentro da sua família. E agora em sala de aula, no dia 21 de maio, à luz da lição de número 8, trazer ali, seja você como professor ou como aluno, a sua participação. E eu estou aqui para, junto com você, debaixo da graça, contando com a misericórdia de Deus sempre, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Refletimos sobre esse tema maravilhoso, de grande relevância para nós. Vamos, com base nisso, estudar aí sobre 2 personagens, 2 famílias, 2 sacerdotes e suas famílias, seus filhos. Um é Eli e o outro é Samuel, cuja ambas histórias estão registradas na Bíblia, no mesmo livro de 1 Samuel. Sobre Eli, no capítulo 2, a partir do versículo 12 ao versículo 17, também o versículo 22 será destacado. Esta é a leitura que vai ser feita também em sala de aula, leitura bíblica em classe, mas nós estaremos abordando aqui, para que você entenda esse contexto dessa família, de Eli e seus filhos, o que eles fizeram, quem era Eli, o que ele fazia. Depois nós vamos saltar para esse segundo personagem também, tendo seus filhos e o seu exercício ministerial diante do Senhor, que é o personagem Samuel, que também leva o nome do livro, o seu próprio nome, agora no capítulo 8, enfatizando aí 3 versículos, versículo 1, 2 e 3 desse capítulo 8, para nós entendermos aí o que ocorrera na sua família, qual foi o resultado da paternidade, da presença da paternidade na vida dos seus filhos, a despeito de que ambos eram homens que tinham ali um processo, um projeto da parte de Deus no exercício ministerial do sacerdócio perante todo um povo. Mas nós vamos ver aí a importância que se deve ter no cuidado para com os filhos. Não devemos abrir por estarmos considerando fazer a vontade de Deus de forma mais abrangente, estarmos descuidando daqueles que estão mais próximos de nós, que é os nossos filhos. Daí a relevância desse tema, onde nós estamos aqui convidando a você a estar refletindo sobre o relacionamento que nós vivenciamos na qualidade de pais, e por que não dizer também de filhos, mas também analisarmos a qualidade do relacionamento de nossos filhos e com base nessa reflexão, vermos aí os impactos que esse relacionamento pode trazer para toda a família, tá? E eu quero crer que você tem aí, você caso tenha aí seu papai, você tem aí, você como filho, possa estar estudando, lendo e assistindo essa lição, nessa reflexão. Você pode se posicionar também e ver a importância que nós devemos ter para com os pais e os pais também para com os filhos, né? Com certeza, se eu perguntasse aqui para você, posso até perguntar, fique livre de responder se você quiser, qual a importância que seu pai tem aí para a sua vida, né? Qual foi, quem sabe, uma lembrança que você possa ter aí na sua mente aí, de você e o seu pai. Os resultados foram bons, foram ruins, foram saudáveis, foram satisfatórios. Cada qual vai ter a sua história. E nós vamos ver aí a importância, à luz da palavra de Deus, desse relacionamento,
né, da paternidade com relação aos filhos, da figura do pai, né, do homem, do pai ali para com o filho, principalmente na figura que hoje nós mesmo em cada família, como pais, devemos ter perante os nossos filhos. Vamos estudar o exemplo de 2 sacerdotes baseados ali na época da lei, mas nós temos aí a nossa figura de hoje também como sacerdotes dentro da nossa casa, que tem também, além da responsabilidade do cuidado físico, da segurança para o lar, como provedores. Nós temos aí ao lado da nossa esposa, que também cuida dos filhos, cuida do lar, também nos ajuda. Temos aí a nossa responsabilidade da condução física, né, espiritual e moral dos nossos filhos. Então vamos ver aí o quanto nós, à luz dessa reflexão aqui, quanto nós estamos acertando, quanto nós estamos errando, o quanto nós estamos sendo prudentes, o quanto ou no que nós estamos negligenciando. A ideia dessa lição, dessa proposta, é nós trazermos essa reflexão. Nós estamos aí, vamos apresentar no primeiro tópico da lição o conceito da paternidade, né, baseado segundo a Escritura, baseado nessas 2 histórias que nós vamos estar comentando com vocês. Temos aí também, estou aqui posicionando aqui para melhor entendimento, falar no segundo item desse primeiro tópico, falando da paternidade dentro da Bíblia. Para alcançar isso, nós vamos entender qual é esse padrão, segundo a palavra do Senhor, né? Conceito de paternidade segundo a Bíblia. Nós vamos usar o primeiro tópico da lição. Entendemos aí em 3 subtópicos como foi a primeira família, a falta de autoridade que acaba existindo dentro do lar e as suas consequências, e os problemas da paternidade ausente. Isso nós vamos entender aí então, com essa reflexão nesses itens. A gente tem esse objetivo de apresentar o conceito aí da paternidade segundo a Bíblia, né? Sempre tendo já em mente que tudo que nós possamos colocar aqui é algo que você pode se aprofundar muito mais em pesquisas, em meditação, em oração. Com certeza o Espírito Santo vai te conceder graça para que você possa trazer aí a luz para a sua classe, e você como aluno também contribuir com a sua participação, algo mais a se somar, né? Você pode buscar e com certeza você vai ter sempre algo a mais. Quem busca mais, acha mais, né? O foco é nós temos aqui entendimento desse primeiro item, que a paternidade ela é uma função que proporciona um sustentáculo aí, tanto no lado afetivo, né, mas também espiritual, moral, importante para o desenvolvimento de qualquer filho, de qualquer criança, tá? Então fique isso na sua mente para nós alcançarmos aí a entender qual que realmente é o padrão em que a palavra do Senhor reserva para nós, né? Nós temos aí, antes de nós adentrarmos no tópico, eu queria colocar para vocês aqui, vou colocar na tela, a nossa verdade prática. Ela nos ensina que quando o padrão divino para a criação dos filhos ele é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Razão porque nós vamos estar citando aí esse primeiro tópico, né? Com mais ênfase também. E nosso textuário, quero já ler com você aqui, ele nos ensina, à luz de Efésios capítulo 6, versículo 4, que nós pais, dentro da nossa responsabilidade, já entendendo, começando já a se aprofundar no entendimento desse padrão bíblico que ele espera para que nós exercemos para com nossos filhos, nesse primeiro item, nesse primeiro tópico, né? O texto de Efésios 6,4, que também aparece na leitura diária. Eu quero que você aí tome posse aí da sua Bíblia e leia comigo. Essa leitura também vai ser a mesma leitura de quarta-feira, tá? A leitura de quarta-feira ela vai trazer o tema Eduque os seus filhos com disciplina. Veja aí que já estamos já aprendendo aí quais são os conceitos bíblicos para a paternidade desde já, para atender aí esse objetivo desse primeiro tópico. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Essa é a orientação que o Espírito Santo está nos dando através de Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso. Não provocar a ira aos nossos filhos. Mas fazer o que então? Criar-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vamos ver aí o que as próximas leituras diárias podem também nos contribuir para esse entendimento, de nós entendermos aí, à luz das Escrituras, esse padrão que o Senhor nos reserva. Sempre colocando, lembra da verdade prática? Quando a gente negligencia, né, o padrão divino,
as consequências são terríveis para o seio da família, nesse papel do papai para com os filhos. Diz o texto de Salmo 49, versículo 3, papai, nós pais devemos falar com sabedoria para com os nossos filhos. O salmista diz, a minha boca falará sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos, elas têm que ser, esse ensino tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser entendível, e tem que ser fruto de uma sabedoria que não é humana, mas uma sabedoria de Deus, orientada com base na sua palavra. Tal importância ela é destacada para nós, que a leitura que nós temos na terça-feira, já ensinando-nos mais aí a respeito do padrão divino, temos aí o conselho da parte de Deus, a orientação da parte de Deus agora, em Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6 e 7, a lei, leia a palavra de Deus com seus filhos. Temos aí mais uma orientação do padrão divino, para que nós não venhamos, quem não faz assim, está negligenciando, está sendo um grande candidato à sua família a sofrer consequências terríveis. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina o que é bom, nos ensina o que é certo, o caminho que nós devemos andar. Ela não deixa de mostrar, inclusive, atos errados que personagens dentro do seio da família, hora do sacerdote, hora dos filhos, que eles fizeram fora dos padrões e as consequências que sobreveram sobre eles. E quando nós estudamos a palavra de Deus, ensinamos ela como um todo para nossos filhos, eles poderão aprender tanto com os bons como os maus exemplos naquilo que principalmente não deve ser feito. Veja aí o que Deus fala através de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, já fazendo a leitura diária e já aprendendo, dentro desse primeiro tópico, a termos aí a busca do conceito da paternidade segundo o padrão da palavra do Senhor. Depois nós vamos comentar sobre as consequências. Mas veja aí, versículo 6, Deuteronômio 6. Esta é a palavra que hoje te ordeno. Ela estará no teu coração, e as intimarás aos seus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Veja aí quanta coisa você já pode aprender aí. Agora, na leitura de terça-feira, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito no tema da leitura diária, leia a palavra de Deus com seus filhos. Essa leitura soma aí um entendimento do padrão, do conceito de paternidade segundo a Bíblia, que o Senhor espera que nós pratiquemos. Essas palavras te ordeno, estarão no teu coração. Moisés trazendo aí pelo Espírito Santo de Deus. As intimarás a seus filhos, delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Mostrando para nós aí, dentro do padrão divino, segundo as Escrituras, o conceito da paternidade e o seu relacionamento. Ou seja, ter interação contínua com seus filhos, em todos os momentos da sua vida. Muitos homens, mulheres também, que são aí responsáveis dentro do seu lar, que ainda já não tem mais a figura paternal, mas exerce essa figura, deve também absorver esse conhecimento e esse entendimento, como a sacerdotisa ali do seu lar, e o pai, que tem ali dentro do lar, na figura do pai, ele também ter essa figura de sacerdote, conduzir os seus filhos diante do Senhor. E em todos os momentos do relacionamento, mostra aí a luz de Deuteronômio capítulo 6, a importância de estar falando, intimando os seus filhos, tendo essa palavra no coração, porque se você não viver isso em primeiro local, em primeiro momento, dentro da sua vida, aqui dentro do seu coração, como é que você vai transmitir isso a outras pessoas e aos seus filhos? Então, ela tem que estar fervendo dentro do seu coração. Por isso, a responsabilidade do sacerdote no lar é sempre estar em comunhão com Deus, buscando a presença do Senhor e sendo um exemplo para os seus filhos na oração, na leitura da Bíblia. Com certeza, ele vai poder e ter autoridade para instruir os seus filhos no caminho que deve andar. E aqui o fator, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, durante o momento ali, assentado na sua casa, provavelmente aquele momento que se assentam juntos, geralmente, eu sei que era família moderna, isso acaba sendo um pouco difícil, mas ali a roda da mesa para se alimentar é um momento oportuno, e nós trazemos ali os valores
em que a palavra do Senhor tem para nós, mostrando inclusive que Deus nos orientou até como nós orarmos. Dentro do conteúdo da oração do Pai Nosso, nós temos ali a gratidão, né? E buscar a Deus o pão nosso de cada dia, agradecer por aquilo que Ele tem nos dado. E assim você vai ter aí várias referências da palavra do Senhor que você pode estar oportunamente nessas ocasiões de contato, de relacionamento, você estar ali compartilhando e exercendo essa figura paternal para com seus filhos de acordo com a palavra do Senhor. Lembrando que você pode trazer outros exemplos e referências aqui, que estou trazendo só uma delas, que vai contribuir para a educação dos seus filhos. Também temos em Efésios capítulo 6, 4, que já foi tema do nosso textuário, mas que repete na leitura de quarta-feira, esse texto que nos ajuda a entender que nós pais devemos educar nossos filhos com disciplina, com sabedoria, baseado na doutrina do Senhor, na admoestação do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso guia. A palavra do Senhor é aquela que ilumina a nossa mente. O salmista diz lá no Salmo 119, no versículo 105, que lâmpada para meus pés é a tua palavra. Ensinar aí o caminho que nós devemos andar na admoestação do Senhor, levar aos nossos filhos a ter aquele mesmo sentimento que tem em nosso coração, mas que também a palavra do Senhor revela que tinha, por exemplo, no coração de Davi, quando ele cita lá no livro de Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que pais possam sentir alegria no momento de poder ir para a igreja do Senhor, e o filho crescendo, observando essa alegria, ele vai ver quão bom é esta prática de estar na presença do Senhor, ouvir ali a palavra do Senhor, ouvir ali os ensinos, as doutrinas. O Senhor ali, nós devemos sempre abrir o nosso coração a receber a palavra do Senhor com alegria em nosso coração, porque até mesmo muitas vezes aquela palavra que parece um tanto severa, ela serve para nos conduzir perante a presença do Senhor da forma que lhe agrada, sabendo sempre, ensinando a nossos filhos, que sempre a bondade do Senhor, a vontade dele para com a nossa vida é maravilhosa, pois a sua vontade, à luz de Romanos, você pode dizer para o seu filho, capítulo 12, versículo 1 e 2, quando diz lá, a vontade do Senhor, ela, quando a gente se renova a nossa forma de pensar, a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então você pode ensinar a ele que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus ela é maravilhosa, boa, perfeita e é agradável. Quando nós verdadeiramente conhecemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, no final, ela quer dar aquilo que a gente precisa. Você pode abrir a palavra e dizer para o seu filho, olha filho, está aqui escrito em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10, uma história em que Deus permitiu o povo ser levado para a Babilônia porque eles estavam vivendo de uma forma rebelde. O Senhor permitiu eles irem para lá, e ali eles ficaram ali cativos, mas o Senhor prometeu para eles e relatou para eles, olha, o que eu estou fazendo é um projeto bom para a vida de vocês. Eles não entenderam muitas vezes aquilo que Deus estava fazendo com eles naquele momento. Mas o Senhor deixou claro para eles, vocês estão indo por desobediência. Mas olha, esse projeto que eu estou fazendo com vocês é como um filho que o pai coloca ele de castigo, né? No final eu quero dar o que você precisa. Mas naquele momento foi necessário para o povo de Israel. E muitas vezes eu, como pai, preciso corrigir você, para que você também se alinhe àquilo que realmente é correto. Assim como o povo desobedeceu, o filho hoje que desobedece o pai e mãe, muitas vezes necessita dessa correção, dessa disciplina, mas baseado sempre dentro da palavra do Senhor. E o princípio da palavra do Senhor qual é? É que eu faço isso com amor. No final eu quero dar o que meu filho precisa, que ele necessita. Deus fala lá, meus projetos que eu penso de ti são bons, né? São bons. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Mostrando para ele ali que o Senhor esperava que ele se arrependesse dos seus pecados, voltasse à sua palavra e orasse. O Senhor ia voltar, quando eles fizessem dessa forma, a sarar a terra deles e fazer eles voltar na terra onde eles estavam habitando. Então você pode aí, devagar aí em vários textos bíblicos, mas o coração seu primeiro precisa estar cheio, para que você possa transbordar essa doutrina e essa admoestação na vida dos seus filhos. A lição vem nos fazer refletir, irmãos, que o padrão bíblico muitas vezes entra em confronto com muitas situações diferentes que nós estamos encontrando nos dias atuais. Às vezes nós pais, os sacerdotes cristãos,
Muitas vezes temos uma grande dedicação, um grande empenho para com a obra de Deus, com as outras famílias, e nós estamos aí negligenciando esse ensino particular dentro da nossa casa. Quantos não fazem mais o culto doméstico? Quantos já não compartilham a palavra de Deus dentro de casa? Né? E começa de nós, pais. Começa de você, essa figura paternal, de sacerdote. Então fica aí, já acrescentando aí outras reflexões que você possa fazer, essa nossa contribuição. Na leitura de quinta-feira, o Senhor já nos chama a atenção, mostrando que se nós, à luz de Provérbios 22:6, ensina o caminho reto, olha o que a Bíblia diz: instrui o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. A qualidade do nosso ensino, não somente em palavras, mas vivendo, praticando, será aí de grande relevância para que esta promessa da parte do Senhor venha se cumprir na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Leamos aí a leitura de sexta-feira. Olha quanta coisa você pode aprender desde já. Veja aí o texto, Salmo 119, versículo 97 a 99. Mas eu sugiro que você leia também o versículo 100, 101, 102. Ó, quanto eu amo a tua palavra. É a minha meditação todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Olha como nós mostramos para os nossos filhos que estudar a palavra do Senhor, meditar na lei do Senhor, faz eles ser mais inteligentes, mais sábios do que os inimigos, pois os inimigos estão aí, estão sempre comigo. Ao ponto que o salmista diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medita nos seus testemunhos. Você, como aluno que está aqui aprendendo esta lição, estudando essa lição, você pode superar inclusive o professor da sala de aula. Por quê? Porque você se dedica um pouco mais, busca, tem entendimento no seu mais. Por quê? Porque medita na palavra do Senhor. Aquele que estuda de forma superficial, ele vai ter algo para entregar superficial. Aquele que estuda de uma forma mais profunda, com certeza ele vai ter, no seu ensino, na sua ministração, uma profundidade maior. Somado sempre com a graça e dependência sempre do Espírito Santo, e vivendo na sua vida diária, com certeza muitas pessoas vão aprender com os seus atos e principalmente com a sua forma de reagir, pois você vai ter muito mais sabedoria para administrar as situações de conflito, de divergências que todos nós enfrentamos no dia a dia e dentro da nossa família. Salmo 119, versículo 100 em diante, diz assim, o salmista dizendo, isso é questão de prudência, porque ele fala assim, eu sou mais prudente do que os velhos. Ele está referindo-se a pessoas que deveriam já ter uma experiência e infelizmente não têm, né? Por quê? Porque eles não se dedicaram a tempo ou não querem se dedicar nos tempos atuais a se aprofundar nos preceitos que o Senhor tem para nos ensinar, porque ele diz aí, sou mais prudente do que os velhos, porque eu guardo os seus preceitos. Isso significa que, com certeza, muitas vezes as pessoas que deveriam ser exemplo, não estão guardando, não estão dando exemplo, por quê? Porque não estão guardando os preceitos do Senhor, não estão buscando a verdade do Senhor. Então veja aí que é importante você estudar também o versículo de número 100. Olha quanto dentro da palavra do Senhor nós temos a aprender. Outros versículos diz aí, desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Olha aí, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quem? A palavra de Deus. Quem? O próprio Deus, o Espírito Santo, através da palavra. Então aqui a gente tem esses ensinos aí maravilhosos na leitura diária, que eu não só enfatizo essa de agora, quanta coisa na leitura diária da escola dominical, muitas vezes nós professores negligenciamos a leitura. Eu vou direto no tema, não tive tempo de ler, não tive tempo de estudar, e a gente negligencia e dá aquele ensino raso, muitas vezes na sala de aula, porque não nos aprofundamos. Não estou fazendo crítica aqui para A e para B, isso é um alerta para mim também. Como professor aqui ministrando essas reflexões, é um importante, porque nós vamos ver aí que tem na vida desses personagens da família de Eli e de Samuel, a negligência de nós pensarmos estar atendendo uma coisa e nós estamos negligenciando em outra. Aqui nesse tema de hoje, como
falando aí da importância da paternidade na vida dos filhos, estarmos atendendo, pensando estar atendendo ali a obra de Deus, mas estamos aí, aquela obra prioritária de Deus, que é primeiro os domésticos da fé, que é os nossos filhos, muitas vezes nós estamos negligenciando, porque não estamos cumprindo o que o Tesouro diz aqui, não estamos criando-os na doutrina, não estamos muitas vezes criando na admoestação do Senhor. E nós estamos vendo aí que, destacando mais uma vez a verdade prática, que quando o padrão divino é negligenciado na criação do filho, as consequências são terríveis para a vida da família. Temos ainda no sábado, para fechar aí essa série de referências que a própria revista traz para nós de ensino, quando agora na postura do conhecido homem que substituiu ali, ou deu sequência no projeto de Deus e introduzir o povo na terra prometida, sim, Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele coloca num dado momento ali da história bíblica relatado diante do povo a seguinte questão: se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor, e é uma reflexão que às vezes nós aqui devemos fazer agora para nós, e você que está aí, quem sabe de primeiro momento, primeira vez que você teve acesso aqui, nós estamos ministrando a palavra de Deus. Nós estamos trazendo aqui versículos, temas que vêm nos ajudar a entender qual é o padrão divino do relacionamento do pai com os filhos, que é ensiná-los e instruí-los na doutrina, e na admoestação do Senhor. Agora, nós temos aí a luz da própria palavra também, nesse tema de eu e minha casa serviremos a Deus, Josué 24:15, ele trazendo para a sua nação, para o povo de Deus, para as famílias, e serve para mim, pai, para você também na qualidade de filho, você que decide, se parece mal aos seus olhos servir ao Senhor na sua demonstração, na sua doutrina, assim como Josué fez e falou ali ao povo, eu também falo para vocês, usando aqui a palavra de Deus, nós devemos escolher hoje a quem nós vamos servir. Ele disse ao povo ali: vocês escolhem se vai servir os deuses a quem serviram vossos pais, sabendo que a geração do povo que está entrando da terra prometida é filhos da descendência de Jacó, de Israel, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, que o Senhor tirou de uma terra de muita idolatria, lá na terra de Ur dos Caldeus, em Gênesis 12. Por isso que o Senhor falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eles tinham as práticas de seus deuses estranhos, e agora ele se revela através de Abraão como sendo um único Deus verdadeiro, trazendo através da lei e os seus mandamentos, através de Moisés, agora para o povo de Israel, a descendência de Jacó, as 12 tribos, caminhando peregrino no deserto, mas que esses ensinos seriam também a ser praticados quando em posse da terra prometida. Eles deveriam ali cumprir a orientação da parte do Senhor, os princípios determinados por Deus, tendo sempre em mente que o Senhor prometera a Abraão que, olha, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Cumprindo também o projeto de Deus macro, que é apresentar e trazer a existência desse mundo a pessoa bendita do seu Filho amado Jesus, a qual ele demonstrou como um amor imensurável, para que nenhum de nós viemos a perecer, mas ter garantido a vida eterna, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor, tipificado pelos sacrifícios que ocorreram ali no Antigo Testamento, na lei, na época de Moisés, na época agora de Josué, mas que nos reflete também aos dias de hoje, na nossa escolha quanto a seguir, hoje já cumprido em Cristo Jesus, a plenitude dos tempos, manifestando aí a multiforme sabedoria de Deus, a igreja hoje constituída na terra, como responsável para anunciar esta palavra. Nós temos aqui essa responsabilidade também como os pais, para com nossos filhos, trazer para os nossos filhos esse mesmo posicionamento. E eu trago para você também como pai. Você escolhe se você vai servir a Deus ou se vai servir a sua tradição, da onde você veio, da onde você saiu. Muitos cristãos que professam hoje a fé pentecostal, muitas vezes saíram de um paganismo ou saíram de uma fé em que tinha ali nas suas tradições
outros deuses, outra forma de agir, outra forma de comportamento, baseado muitas vezes até, mesmo titulado como cristão, mas baseado na tradição de homens. Mas quando você observa dentro da palavra do Senhor, e você vai ver a genuína palavra, o Evangelho de Cristo, que liberta, que transforma, que nos tem Jesus Cristo como único mediador entre Deus e o homem, nós vamos entender que nós temos que, para com a nossa família, nos posicionar e ensinar essa doutrina, ensinar na demonstração do Senhor também, como Josué um dia fez ali para com a sua família, que era ali todos os seus irmãos, como filhos, e ele como pai, disse, vocês escolhem se vocês vão servir os deuses a quem serviram nossos pais que estavam além do rio, ou até os deuses das terras em que eles estavam chegando ali. Mas Josué falou assim, olha, eu porém vou tomar uma decisão, eu e a minha casa, já tomamos, aqui ele fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós como pais temos que escolher nesse mundo que nós estamos vivendo, o que nós estamos servindo e desejamos para os nossos filhos. Não adianta nós seguirmos um padrão, fazendo de conta que estamos servindo a Deus de um jeito e negligenciarmos os nossos filhos. Somos muito bem apresentáveis e muito bem disciplinados, como diz a lição, você pode ver aí no contexto, na casa de Deus, na igreja, no púlpito aí fora, mas dentro da nossa casa muitas vezes não temos disciplina na criação dos nossos filhos, sabe? Assiste o que quer, vê o que quer, sabe? A televisão, a internet está aí jorrando coisas terríveis, e se nós não atentarmos para ensinar os nossos filhos, tivermos aí um relacionamento, não só no momento de exortação, de correção, não, mas conviver, ensinar o que é certo, viver que em Cristo Jesus nós temos liberdade, nós temos muita coisa saudável para praticar junto, e é nesse momento do dia a dia, na casa, deitando, levantando, ou seja, fazendo a rotina do dia a dia, que nós podemos estar ensinando aí essas maravilhas de Deus para nossos filhos, com exemplo, baseado sempre na palavra do Senhor. Olha que quanta coisa maravilhosa. Você pode trazer para a sala de aula e já como aluno aprender para atender esse primeiro objetivo, esse primeiro ponto. Nós vamos fazer agora algumas leituras aqui baseado naquilo que aconteceu ali na vida desses dois personagens, que a leitura do texto de 1 Samuel capítulo 2, 12 a 17 e capítulo 8, de 1 a 3, a respeito do sacerdote Samuel e os seus filhos, o que estava acontecendo, melhor dizendo, com as suas vidas, né? O que estava acontecendo ali com as suas famílias, para que nós venhamos ter aí o entendimento completo do atendimento desses objetivos que nós estamos trazendo aqui. A paternidade dentro da família, no primeiro tópico da lição, vai se dividir em 3 tópicos, tá? Ele vai falar sobre a primeira família, a falta de autoridade no lar e os problemas de uma paternidade ausente. Mas eu quero trazer aqui, dentro desse tópico, essa leitura bíblica em classe, que vai mostrar, né, ali a importância dessa presença dos pais, né, dentro da família, à luz desses 2 textos. Vamos estar fazendo alguns outros comentários adicionais, mas eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2. Estou posicionando aqui para colocar para você na tela aí, olha aí. Tá? Vamos ler aí, ó. Versículo 12, a partir do capítulo 2 de 1 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor. E já vai entendendo aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, eram sacerdotes, o pessoal chegava ali e levava sacrifício. O que ele fazia? Vinha o moço do sacerdote. No caso aqui está falando dos filhos do sacerdote ali, que também já eram sacerdotes e que tinham essas práticas. Diz aí, vinha o moço do sacerdote, estando ali o processo de cozimento da carne, eles colocavam um garfo de 3 pontas, 3 dentes ali em sua mão, e dava com ele aonde? Diz o texto, na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, aonde estava sendo preparado ali o sacrifício, né? E diz aí, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam
a todo Israel. Ou seja, não tinha um que ia oferecer sacrifício, que nesse momento eles não faziam isso. E ali, eles que iam oferecer ali em Siló. Também, antes que queimasse a gordura, que tinha que ser oferecida ali em sacrifício ao Senhor, eles ali, vinha o moço do sacerdote, e vamos ver o que ele fazia. Dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Porém, não tomará para ti carne cozida, senão crua. Eles queriam comer cru. E dizia o homem que estava sacrificando ali, aquele sacerdote agora que estava na prática, aquele levita que estava ali oferecendo o sacrifício. Porque havia ali uma multitarefa, muitos trabalhavam, não era um único sacerdote. E ali, ele dizia assim: queime primeiro a gordura e depois você toma o que você desejar, a sua alma. Mas vamos cumprir aquilo que Deus ordenou que se fizesse. Mas ele dizia aí, conforme diz o texto aí, então, eu já estou lendo e já estou comentando alguma coisa, irmãos. Então ele dizia: não, agora me has de dar. E ainda ameaçava, olha aí o que ele diz: senão a força o tomarei. Olha o que está registrado, irmãos, da família e do comportamento dos filhos do sacerdote Eli. Estou falando de Rofini e Finéias aqui. E ali aqueles que estavam sacrificando falaram: não, espera a gente entregar a gordura, oferecer a gordura. Deus já orientou dessa forma, depois vocês podem comer do que quiserem. Era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, o texto bíblico fala. Porquanto os homens acabavam por desprezar a oferta do Senhor pela atitude que eles estavam praticando. Vamos ler ainda o versículo de número 22, agora, do capítulo 2 ainda. Como que estava o pai dessa casa, o sacerdote ali? Olha aí o versículo 22. Era, porém, ali já muito velho. E só ouvia. Porque nem conseguia ver, porque ele já estava com dificuldade da visão. Ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel. E como se não bastasse essas práticas relatadas no versículo 12 a 17, olha o que o versículo 22 revela. Eles chegavam também a se deitar com as mulheres que estavam ali, em bandos, à porta da tenda da congregação. Eles se deitavam com as mulheres ali e se contaminavam. Veja quantas práticas terríveis e imorais e fora dos padrões da orientação de Deus aqueles homens estavam praticando. Sendo o sacerdote Eli. Ali, principal, já está no avançar de idade, dividindo o trabalho ali juntamente com os seus filhos no serviço diário, ouvindo, melhor dizendo, o que eles estavam praticando. Você pode ler em detalhes depois aí o episódio do contexto dessa leitura bíblica em classe, e você vai entender que fazendo coisas execráveis, ele não os corrigia. Porque segundo a lei, você pode anotar aí, eu tenho anotado aqui para trazer para vocês, Números capítulo 15, versículo 30 e 31. Não vou colocar você na tela, mas vou comentar com você. Você pode anotar isso aí, pesquisar. Você vai ver lá, dentro dessa orientação da parte de Deus através de Moisés na lei, que olha, mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, ou seja, a força, quer seja para o natural da terra, o Senhor orientando, já prevendo aquilo que até poderia acontecer no sentido de que, se não vigiasse e cumprisse os princípios, ia caminhar por esse sentido. Olha o que o Senhor orientou, que deveria ser feito a essas pessoas. A alma que fizer coisa à mão levantada, seja ao natural como ao estrangeiro, injúria ao Senhor. A tal alma, olha o que deveria acontecer com essa alma, com essa pessoa, será extirpada do meio do seu povo. Leia lá, Números capítulo 15, 30 e 31. Extirpada por quê? Porque ele desprezou a palavra do Senhor. Ele anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma. A sua iniquidade será sobre ela. E lembrando que iniquidade, irmãos, é um pecado, é uma qualidade de pecado na vida do ser humano, em que ele sabe o que é certo fazer, mas ele sabe o que agora está pecando, e parece que ele já não sente mais, sabe, aquela sensação, sabe, de que, vou dizer numa linguagem bem popular mesmo, ele já não reconhece mais que pisou na bola, ele já não reconhece mais que ele errou, sabe, ele acha que é normal.
Ou seja, ele ficou tão acostumado a pecar, e assim quando o Senhor está dizendo isso, a pessoa que faz dessa forma, ele vai levar a iniquidade sobre si, ou seja, a consequência desse ato, em que ele já está tão acostumado a fazer, ele vai sofrer consequência. E a consequência aqui, essa alma deveria ser extirpada do meio do povo. É uma palavra pesada. Parece que alguns, até para os dias atuais, podem considerar até imprópria para ser transmitida dentro dos canais, das publicidades, né, da internet, mas é a palavra do Senhor. E nós vamos ver aqui, que nessa leitura, né, que os filhos de Eli estavam praticando esses atos terríveis. Né? E como fica a figura do pai? Né? Isso nos chama a atenção e nos leva a refletir sobre o que pode também estar acontecendo nos dias atuais, quando nós muitas vezes, Eli estava perdendo literalmente a visão, tinha perdido literalmente a visão, mas quantos hoje estão aí, às vezes até com essa visão aqui, ó, saudável, mas a visão da mente, da alma está totalmente perdida, estão cegos espiritualmente, pois estão negligenciando o que os filhos estão fazendo. Eu falo inclusive você como sacerdote dentro da sua casa, que tem negligenciado trazer à luz da palavra de Deus a doutrina, a admoestação do Senhor na condução, na criação dos seus filhos. Ah, não devo se meter na privacidade do meu filho. Ah, devo respeitar assim. É isso que o mundo tem ensinado. E aquele que ama o mundo, segundo a palavra do Senhor, se constitui inimigo de Deus. Porque no mundo a gente encontra o quê? Como diz lá o texto em Gálatas, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos para as coisas materiais, para as coisas imorais. A concupiscência dos olhos, isso não é de Deus, é do inimigo das nossas almas. E quando nós, caminhamos por essas filosofias atuais, que levam a carnalidade, as coisas erradas, de repente nossos filhos estão achando que estão fazendo certo, mas é errado. E o certo é aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Ela é a verdade. Lembra-se lá da mensagem de Jesus, quando ele ensinou na sua oração sacerdotal. Olha aí, sacerdote. Ele é um exemplo de sacerdote. Ele orava ao Pai: Pai, não te peço que livre eles do mundo, mas que os livre do mal, que os tire do mundo agora, mas livre eles do mal. Ele orava a Deus. Veja outros exemplos que nós temos na Bíblia, como Jó também, que orava pelos seus filhos. E o Senhor nos ensina lá, ainda falando da oração sacerdotal de Jesus, ele dizia: Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a única que pode fazer com que a gente fique separado das coisas deste mundo, que são mormente e na sua essência desagradáveis aos olhos de Deus. Ou você quer que o seu filho seja inimigo de Deus? Então vamos ensinar a palavra do Senhor. Veja aqui, Hofni e Finéias estavam se constituindo inimigos de Deus, fazendo que a congregação se corrompesse diante do Senhor. Quando nós lemos aí o final do versículo 17 desse capítulo 2 de 1 Samuel, os homens já estavam desprezando a oferta do Senhor. Por quê? Já não seguia nenhum padrão do ritual que o Senhor ordenou, que a gordura era para ser do Senhor, não era para ser deles. A gordura era para ser de Deus, eles estavam querendo para eles. Não, metia o garfo antes. E ali os sacerdotes que ainda estavam tentando seguir o padrão da orientação de Deus, eram falar: se você não der, eu vou tomar força. Não, mesmo dizendo a eles: não faça assim. Depois de sacrificar, depois de oferecer a gordura ao Senhor, depois vocês podem comer o que vocês quiserem. Mas não, eu quero agora. Veja aí, irmãos, o quão distante os filhos do sacerdote Eli estavam, mesmo os sacerdotes sendo ali ou colocado por Deus, tendo ali a lei ao seu lado, tinha que ler, tinha que estudar para praticar. Era um cuidado. Eles não tinham mais nenhuma outra função. Foram colocados ali para isso. E quantos nós, pais, nós estamos negligenciando essa mesma forma? Esta prática, às vezes, caminhando por esse mesmo caminho. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa lição de hoje, nós possamos nos despertar a entender o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra.
Quando nós olhamos aí a primeira família, que é o primeiro item da lição, você pode comentar, nós temos aí a família, por exemplo, de Adão e Eva. Adão, né? Temos aí o primeiro casal, geraram filhos, né? Nós temos aí na primeira família os dois filhos iniciais deles, que é Caim e Abel, foram ensinados, né? Mas em algum momento, né, você vai ver aí que eles ofereceram sacrifício a Deus, Deus não aceitou o sacrifício de Caim, não porque era do fruto da terra, e Abel fosse o fruto dos melhores do seu rebanho, não era o tipo da oferta, mas sim a qualidade que eles estavam oferecendo a sua oferta, ao ponto que Deus fala para Caim, Caim, por que você está triste no seu coração? Se você não tivesse feito adequadamente, corretamente, não haveria aceitação também para ti? O Senhor orientou Caim, olha, o pecado está na porta aí, compete a você dominar ele, se você não dominar, ele vai te dominar. Deus propriamente falou até com Caim. Mas nós vamos ver aí que muitas vezes a ausência do pai na convivência cotidiana dos filhos permitiu, né? Que ali naquele momento nós vamos ver aí que o Caim colocou no seu coração matar o seu irmão Abel. E quando eles estavam a sós lá no campo, foi quando ocorreu essa tragédia no meio da primeira família. Daí a importância de nós pais, não deixarmos, não abrirmos brecha para que o inimigo venha ocupar. Quem sabe ali, estou conjecturando aqui, Adão observasse aquele comportamento ali, ele pudesse vigiar um pouco mais seus filhos, né? Poderia ser evitada aquela situação, mas temos aí negligência na vida agora desse sacerdote ali, né? A gente via que a cegueira dele não era simplesmente física, mas ele estava vivendo agora também uma cegueira espiritual. Vendo seus filhos fazer coisas terríveis, não os corrigiu. Nós temos aí, você pode estudar aí, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, você vai ver aí, na própria chamada de Samuel, ainda quando criança, né, Deus revelando a ele a consequência do ato da displicência, da negligência, da vida de Eli e dos seus filhos, e que não tiveram uma descendência que vivesse muito tempo na face da terra, todos eles morreram jovens. Veja, a consequência é muito trágica para a família. Nós temos aí também a aprender nesse primeiro tópico, na família cristã, nós temos uma responsabilidade, como Adão teve, Eli também teve, e outros também têm, nós temos. É fato que nós como pais temos uma figura de cuidar da nossa família, proteger a nossa família, ser provedor da nossa família, temos aí cuidar da segurança. A esposa nossa também, a nossa esposa também, elas estão aí para nos ajudar, ela cuida dos filhos, cuida da casa, nos ajuda em tudo. Mas nós vamos ver que no caso do sacerdote ali, nós temos aí esse exemplo de Eli, mas nós vamos falar também um pouquinho agora sobre o capítulo 8 de 1 Samuel, nós vamos dar sequência na leitura bíblica em classe, versículo 1 a 3, que eles negligenciaram através da intensificação do seu serviço sacerdotal, quem sabe, negligenciaram a responsabilidade quanto à criação dos seus filhos. Vamos ler aqui a leitura do texto de Samuel, capítulo 8, que também dá sequência aí na nossa leitura bíblica que vai ser realizada em classe, mas que nós já podemos aprender muita coisa aí sobre as consequências da negligência que nós temos para com os nossos filhos, tendo essa certeza da negligência pelo fato da consequência que nós vamos observar, temos observado aí nos filhos de Eli, o que eles praticavam, e a reação do seu pai. Nós temos agora na luz de Samuel, que ainda que foi um homem que, de todas as palavras que Deus falou através dele, diz a própria Bíblia que nenhuma delas caiu, em que ele exerceu e foi até o homem que foi usado para ungir, o primeiro rei de Israel, Saul. Foi o homem também que ungiu também a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja aí, um homem de grande relevância. Por onde passava era muito temido, pois tinha ali a palavra de Deus, fiel, que saía da sua boca, que falava, acontecia. Só que o versículo 1 do capítulo 8 de 1 Samuel diz que sucedeu que, tendo Samuel também envelhecido, e isso aí é um caso assim bem preocupante, Lembro, a Bíblia fala aqui que ele estava envelhecido realmente no sentido literal,
né? Isso não quer dizer que o envelhecimento é algo maléfico, algo ruim, não. É natural da vida. Todo mundo um dia nasceu, está crescendo, um dia vai reproduzir, vai morrer, vai envelhecer e vai morrer. Mas eu quero destacar aqui que dentro desse perfil, quando o Senhor permitiu escrever na Escritura, que tanto Eli era, né, já estava velho e aqui Samuel também envelhecido, nós temos que também pensar, entender, né, e preocupar que nós como pai, muitas vezes nós não estamos, temos assim dentro da nossa vida, esse processo natural que acontece e que muitas vezes nos faz às vezes ser muito mais tolerante em algumas coisas. Muitas vezes nós pais agimos com displicência, com negligência, porque às vezes cansamos, né, de atuar em alguma área e daqui a pouco a gente acaba negligenciando. Ah, estou cansado de corrigir meu filho, não vou corrigir mais. E entrega. Não, não pode entregar. Né? Não pode entregar. Eu quero entender aqui também que dentro desse texto, quando fala, a Bíblia deixa a questão, faz questão de mostrar ali essa questão de eles estarem em avançada idade, é porque é natural. A própria Bíblia fala que depois de 70 enfado e canseira. E muitas vezes isso provoca essa negligência, cedendo aí as questões da carne, né? Dessa deficiência da carne, desse cansaço, acaba entregando, mas não podemos baixar a guarda não. Não podemos baixar a guarda não. A palavra do Senhor diz que nós podemos ainda, né, na velhice, dar frutos e eles serem ainda viçosos. E o fruto que o Senhor requer de nós, muitas vezes, é essa perseverança para salvar a nós e a nossa família. Aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Ele espera que nós venhamos a estar continuamente criando nossos filhos na demonstração do Senhor e na doutrina dele. Então, quando vemos aqui, Samuel envelhecendo, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Aqui eu faço um ponto. Nesse ponto até ele segundo até alguns comentários de alguns comentaristas, alguns teólogos aí, Samuel até saiu um pouco na frente com relação a Eli nesse ponto, porque ele não quis colocar os seus filhos como sacerdote, né? Eli colocou, e viu a maneira negligente que eles faziam, que segundo a palavra do Senhor que nós lemos lá em Números, eles deveriam até ser extirpados pelo que eles fizeram. Mas nós vamos ver aí que Eli estava vivendo na tolerância com eles. Agora, no caso de Samuel, ele não colocou filhos como sacerdote. Mas agora, à luz desse texto, capítulo 8, depois você pode ler até o versículo 3, mas depois você lê o 4, 5, 6, você vai ver aí que o próprio povo rejeitou os filhos de Samuel como juízes pelo comportamento deles. Tá? Mas Samuel achou que estava ganhando, né, saindo da vantagem com relação a ele, para o grifo meu, né, pensamento meu aqui, de não colocar eles como sacerdotes, mas queria colocar eles como juízes. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor fala aí. Um dos seus filhos chamava um primeiro Joel e o outro também Abias. A despeito até do que o nome que ele tinha, né? O significado de Joel significa Jeová é Deus e Abias, meu pai é Jeová, né? Ainda que eles tinham aí um nome maravilhoso que trazia ali uma mensagem, Jeová é Deus, o significado de Joel. Meu pai é Jeová. Nós vamos ver aí que na prática eles não faziam jus aos nomes que tinham. Por quê? Olha o que o texto diz aí. E era o seu nome do filho primogênito Joel e o nome de Abias. Não adianta ter nome, tem que viver o nome que tem. Diz aí, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Nós temos aprendido que até Samuel teve uma caminhada prudente. Um homem temente a Deus, como nós lemos, aí você lê o capítulo 2 aí, total, você vai ver que Samuel crescia na graça e no conhecimento do Senhor, e nenhuma das palavras dele caiu por terra, de tudo aquilo que Deus usou ele para falar e agir. Era um homem prudente. Mas aí a Bíblia fala aqui que os seus filhos não caminharam na mesma trajetória que ele. Ainda que ele colocou seus filhos para atuar como juízes nas portas, que é ali onde os juízes julgavam as causas, diz o texto aí, seus filhos não andaram pelos seus caminhos. Que diferente que eles fizeram? Está dizendo aí, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes, perverteram o juízo. Ou seja, julgavam em troca, julgavam por interesse. Não tinham no entendimento que a própria palavra do Senhor determinou quanto a essa prática, que eles deveriam ser justos.
O Senhor havia orientado na lei que não deveria existir ali, não torcerá o juízo. Não era para fazer acepção de pessoas. Não era para tomar suborno. E o que o texto do capítulo 8 de 1 Samuel registra, nesse capítulo, versículo 3 aí, é os filhos de Samuel caminhando por tais práticas. Agora, veja aí, mesmo seu pai sendo sacerdote, parece que haviam esquecido o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 16, versículos 18 a 20. Anota aí e leia. Eu vou ler para vocês aqui. Não vou colocar na tela não, mas vou ler para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui o texto aqui, ó. A palavra do Senhor diz aqui para nós, ó. Espera aí, quer ver? Ó. Deuteronômio, vou colocar aqui para vocês. Vou ler aqui para vocês, melhor dizendo. Olha aqui, ó. O Senhor falando: juízes e oficiais porás em todas as suas portas. Samuel até aí fez certo. Ele colocou juiz. Ele escolheu. Mas será que ele escolheu bem? Será que ele acompanhou de perto a criação dos seus filhos? Será que os seus filhos estavam realmente cumprindo jus ao nome que o pai deles deu a eles? O Senhor Jeová é Deus? Meu pai é Jeová? Ou o pai dele era o dinheiro? Porque olha o texto aí, o que terminou, o que está registrado aí no final do capítulo 3. Em se inclinar à avareza, tomaram presente e perverteram o juízo. E olha o que Deus orientou que o juiz deveria agir. Juízes e oficiais porás em todas as portas que o Senhor teu Deus, todas as portas que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos. Eu estou lendo Deuteronômio 16, versículos 18 a 20. Deuteronômio 16. Para que julgue o povo com justiça e juízo. Colocou lá nas portas, em todas as tribos, para julgar o povo com juízo de justiça, para fazer o que é certo. Não torcerá o juízo, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. A justiça, somente a justiça seguirás. Isso que Deus orientou, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Será que Abias, cujo nome meu pai é Deus, realmente estava sendo Deus dele? Não, ele escolheu o caminho da avareza. Então veja aí, irmãos, que a lição traz aí, Eli traz aí Samuel, mas é para que nós venhamos a refletir, e você pode analisar isso, né? Que mesmo na família sacerdotal escolhida por Deus, os pais, no descuido, pode aí estar falhando, e eu sei que os filhos têm as suas responsabilidades. Nós já estudamos na lição anteriores aí, né? Cujo tema ele traz aqui, eu vou folhear aqui a revista aqui, ó. Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós estudamos aí. Em dados momentos os filhos acabam escolhendo o seu caminho. Nós estudamos aí o exemplo lá de Sansão. Seu pai Manoá e sua mãe criaram os caminhos certos e ele, em um dado momento, quis fazer do seu jeito. Também enveredou para um caminho errado. Talvez essa lição também caberia esse mesmo título: Pais zelosos, filhos rebeldes. Mas no caso de Sansão, Manoá e a sua esposa cumpriram integralmente. A Bíblia não relata a sua negligência. Mas aqui nós vemos a negligência de Eli, principalmente, né? Em que seus filhos praticavam coisas terríveis e imorais, até perante ali a tenda da congregação, deitando-se com várias moças, e além de não entregar aquilo que era só do Senhor, mas queriam para si. E aqui na pessoa também dos filhos de Samuel, eles perverteram o juízo. Quem sabe em algum momento os seus pais deixaram de frisar e corrigir ali, porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios: ensina o teu filho o caminho que deve andar, quando envelhecer, ele não se desviará dele. Os filhos dele estavam se desviando. Eu sei que existe a parte da responsabilidade individual de cada um, mas os pais têm o peso. Têm o peso. Não devemos negligenciar a nossa responsabilidade. Isso é o foco dessa lição, desse tema que você, seja aluno ou professor, deve ter. Nós temos aí no caso do sacerdote, né,
aqui trazendo aqui um comentário, o exercício sacerdotal passava a intensificar a responsabilidade quanto à criação dos filhos. Está falando ali do sacerdote, ele tinha essa responsabilidade. Por quê? Porque eles tinham que preparar os seus filhos, eles iam dar sequência a essa função. No caso ali, Samuel colocou os filhos como juiz, mas deveria ser com justiça. Como pais que eram espiritualmente para a nação, também deveriam ser para seus filhos, preparando-os para que serem ali no futuro também pais para também a nação e as suas famílias, de forma que pudessem conduzir o culto a Deus dentro dos princípios determinados por Deus. Como será, irmãos, queridos ouvintes, aqui, seguidores aqui do canal, como será a geração do amanhã se a gente negligenciar um ensino genuíno da palavra de Deus para os nossos filhos? Quanto sacerdote na casa de Deus, vou ampliar o tema aqui, temos ali a igreja como uma família do Senhor, nossos filhos na fé, cuja responsabilidade Deus tem colocado a cada um. Eu não sei, eu estou falando aqui desde a pastores de igrejas locais, pastores de campo, ou seja, pregadores itinerantes, professores de escola bíblica dominical, líderes de departamento, enfim, todos aqueles que se posicionam num dado momento como ali um líder, um sacerdote, um influenciador dentro da casa também. Qual tem sido a qualidade do seu ensino e a preocupação do retorno, ou seja, do feedback que eles estão dando? Estão os nossos filhos na fé atendendo o objetivo? Essa que é a reflexão de hoje. Tem os nossos filhos na fé atendido a perspectiva que a Bíblia nos tem como padrão? Olha aí, o segundo tópico fala sobre apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais à família. Nós vamos já adentrar eles. Mas eu quero que você veja aí se nós estamos fazendo ou não o que é certo. Nós vamos falar agora sobre dois, no segundo tópico, para atender o do segundo tópico, rapidamente aqui, apontando dois tipos de paternidade que são prejudiciais à família, mas eu quero que você entenda, não só a família local sua, mas pode trazer, ampliando para todos esses tipos de família e nós como qualidade de pais, em todos esses sentidos que eu estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque Deus, um dos motivos que fazem com que, ou fizeram com que Eli e Samuel negligenciassem e tivessem esse resultado na vida dos seus filhos, que aceitaram e assumiram e quiseram fazer assim, também porque eles têm a responsabilidade deles, porque eles eram também ali, já são criados desde pequeno, quem sabe em um dado momento eles ensinaram, mas o ensino tem que ser ensinado, depois reensinado, tem que ser relembrado a cada dia, a cada manhã. Não foi assim que Jesus ensinou, para nós orar pedindo o pão nosso de cada dia? Nós temos que pedir também de Deus a graça como pais, e a cada dia nós temos da parte do Senhor um ensino para nossos pais, nossos filhos, para que eles tenham reavivado a cada dia o alimento, o pão vivo também que desceu do céu, na sua mente, nos seus corações, para praticar eles. Não tem como viver uma vida sem ter o acesso contínuo, assim como o alimento que nós temos diariamente. Se nós não tivermos o acesso contínuo com a palavra de Deus e nós ensinarmos essa palavra aos nossos filhos de forma contínua, nós vamos perecer, nossos filhos vão perecer. Porque o Senhor ensinou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos atentar. Olha, falta de autoridade é um dos itens que fazem que muitas das vezes nós venhamos a perder os nossos filhos. Eles venham ter largo curso no caminho do mal, porque muitas vezes falta autoridade dentro do lar. E essa autoridade muitas vezes ela é causada por quê? Porque muitas vezes a gente fala, mas não faz. Se a gente fala para orar, mas a gente não ora. A gente fala para ler a Bíblia, mas a gente não lê. A gente fala para o nosso filho, vai para a escola dominical, mas a gente não vai. Deixa na porta, muitos deixam na porta. Eu não estou generalizando, mas tem os casos. E que nós precisamos refletir se estamos fazendo certo ou errado. Quais são os comentários que nós como pais fazemos, dentro da família, a respeito daquilo que acontece no dia a dia, quais as nossas reações, quais os nossos comportamentos. Vamos juntar com a manada? Nós juntamos com a manada desse mundo? Com o jeito que o povão, que a maioria faz? Hoje nós vamos buscar o Senhor.
Nós somos daqueles que caminhamos quando acontece alguma coisa errada no mundo, bem feita, é isso mesmo. Ou somos como quais Moisés? Vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia deles, que eles venham se converter dos seus maus caminhos. Nossos filhos estão nos observando. Nossos filhos estão nos observando. Pastor Cláudio, você acerta? Acerta tudo? Não, acerto não. Eu estou como Paulo, estou correndo atrás para acertar o alvo. Prossigo um objetivo de acertar. Muitas vezes eu erro, peco, falho. E tenho que, tal qual qualquer um de nós, pedir perdão a Deus e misericórdia. Não somos perfeitos, a nossa família não é perfeita. Mas essa reflexão de hoje, ela visa nós entender, olha a importância da paternidade na vida dos filhos, nós não devemos negligenciar. Por que a gente não faz? Falta autoridade. Se falta autoridade, como é que a gente vai desempenhar o nosso papel? Aí a perguntinha que fica para nós passarmos para o segundo tópico da lição. Para mostrar aí, nesse segundo tópico, que a proposta é fazer aí o destaque dos dois pontos prejudiciais aí para a família. Tipos de paternidade que são prejudiciais à família. Então vamos citar dois tópicos que é o que a lição traz, mas a gente sabe que é muito mais, que são prejudiciais à família. Mas antes disso eu quero perguntar para você, e você reflete aí e faz aí no seu coração, diante de Deus e na sua sinceridade. Atualmente você considera que essa história que aconteceu com Eli e com Samuel está acontecendo no meio da sua família? E entenda a família na abrangência também que eu coloquei para vocês aqui, dentro da igreja. Tem acontecido? Você já avaliou qual tem sido o seu desempenho? Estou lendo aqui as minhas anotações. Qual tem sido o seu desempenho? Né? E o resultado disso? Está sido bom, ruim? Você consegue avaliar? É necessário, irmãos, que às vezes, às vezes não, sempre, a gente venha fazendo uma análise. Como que nós estamos indo? E a nossa referência sempre, é aqui, é a palavra de Deus. Ela é a nossa referência. Pastor, estou fora, estou caminhando muito distante. Deus está nos dando a oportunidade de refletir. E o primeiro ponto positivo que a gente tem é assumir que não está certo. É assumir que nós precisamos melhorar, assumir que nós precisamos mudar. Primeiro ponto. Porque ninguém muda sem reconhecer. Primeiro, antes de reconhecer que precisa mudar. Né? Cada um examine-se a si mesmo e coma desse pão. Como diz lá 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. É uma análise individual. Né? Você vai, depois dessa análise, conseguir responder para si qual tem sido esse resultado desse desempenho. E você pode fazer esse exercício em sala de aula também. Pois aí, ainda que nós vamos já partir para o segundo tópico, quando vai falar sobre os dois problemas principais aí, que trazem aí para nós. Eu estou reforçando aqui para você ficar aí, Você vai aprender aqui agora sobre os dois tipos de paternidade que são prejudiciais à família. Mas eu não posso deixar passar de falar para vocês que, olha, os problemas da paternidade ausente, tá? Traz aí, formação moral e espiritual dos seus filhos vai ser comprometida. Anota aí. Outra coisa que problemas de paternidade ausente acabam provocando, que nós podemos aprender aí com a lição do comentário aí, da leitura bíblica. Padrões de comportamento imoral, repulsivo e incompatível com o senso de ordem comum e com a vontade de Deus. Problemas fruto de uma paternidade ausente. A paternidade ausente vai fazer com que o filho nosso se limite no seu desenvolvimento como indivíduo. Porque ele vai aprender conosco, perante os conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia, as nossas reações, os nossos insucessos e até os nossos sucessos. Quanto nós seguimos a presença de Deus, a vontade de Deus, o quanto nós negligenciamos, até com isso eles vão aprender. Mas se eu estiver ausente, se eu esconder dos meus filhos todos os problemas, as dificuldades, hoje nós vivemos numa época de superproteção, em que nós limitamos o desenvolvimento dos nossos filhos. Acaba um tendo umas características que deveriam ser de um homem, ele acaba não tendo, porque o pai ele não tem a figura masculina presente. Consequências também de problemas da paternidade ausente. Anotei aqui também, falta de exemplo prático para
como referência ensinar sobre segurança. Se não tem exemplo prático no convívio, como é que vai ensinar equilíbrio? Como é que vai ensinar controle, inclusive até de emoções e desafios que a vida tem? Sabe? O filho pede algo, o pai vai lá dar. O filho pede algo, fala, pai, o pai não tem agora, mas o pai vai correr atrás. Mas não mostra para o filho o quanto custa correr atrás daquilo que ele está querendo. Mostrar que amanhã ele vai ser um pai também, que ele sabe que as coisas não acontecem, não cai do céu senão. Tem que trabalhar, tem que suar para conquistar, tem que se esforçar. Quando um pai ausente não mostra isso para o filho, acha que tudo elas vão ter, o que você tem ensinado para o seu filho? E eu não estou falando aqui de boca só não, estou falando de vida prática. De modo geral, aí, pais que transmitem aos filhos valores e bondades, a gentileza, valores como a bondade, a gentileza. Pais que transmitem valores como falar o que é correto, não mentir, mesmo que às vezes ali a verdade lhe causa dano, mas não deve mentir. São valores, são princípios. Mas quando o pai caminha no somebody love, o que ele ensina para o filho dele? Infelizmente, muitos têm negligenciado e o resultado tem sido desastroso. Fica aí a dica. Vamos partir para o segundo tópico da lição. O segundo tópico da lição, estou marcando aqui, nós vamos falar sobre os tipos de paternidade extremista. A ideia aqui é que a gente consiga apontar, refletir sobre os tipos de paternidade que são prejudiciais na família. Não adianta ser, eu sou pai, sim, eu sou presente, mas a sua presença com esse tipo de prática aqui, a lição vai trazer. Primeiro tipo, paternidade autoritária. Segundo tipo, paternidade permissiva. Praticamente dois extremos aí. Por isso que fala tipos de paternidade extremista. Certo? Não existe aí um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. Não dá para ser uma coisa e ser outra. Numa fonte não tem como sair, jorrar água doce e água salgada. Não dá. A fonte, o padrão ético tem um só. A referência nossa, a lâmpada, que é essa aqui, o farol aqui que nos guia, que nos conduz, está aqui a palavra de Deus. Se eu não a conheço, como é que eu vou praticar os padrões da ética cristã? Como é que eu vou cuidar a buscar os padrões que Deus tem orientado para mim? Como é que eu vou aprender se eu não vou aplicar? Melhor dizendo, se eu não aprender aqui, quais são os padrões que Deus tem reservado para mim, para a sua família, se nós não estudarmos? Não terá como, não é verdade? Nós vamos ver aí a paternidade autoritária. Quando os tipos de paternidade que nós temos aí, a parte autoritária. O que vai gerar? Temos aí, filhos como os elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Um pai que é autoritário, em que ele muitas vezes não conversa, não explica para o filho, por que ele está fazendo isso, por que ele deve fazer dessa forma. Não, aqui quem manda você tem que obedecer. Mas pai, não, obedece cegamente, sem ensinar, sem instruir, sem mostrar o caminho, sem mostrar o porquê que está fazendo, quais os benefícios de cumprir a obediência e quais as consequências que leva à desobediência. Mas muitas vezes impõe, o filho não vai aprender. Muitas vezes o pai, ele até está ensinando o que é certo, mas como ele ensina de forma autoritária, o filho não pega. O filho não entende. Não basta saber o que é certo e falar o que é certo. A forma de ensinar muda tudo. A forma de colocar as palavras muda tudo. Nós temos pais, eu não sei você que é pai que está vendo essa mensagem, quantos são os seus filhos e quais são as idades. Eu já sou pai de uma mulher, de uma moça de 25 anos. Nesse momento presente, também sou pai de um moço que já tem 17 anos. Acertei muito e errei bastante. Choro e lamento por tantas coisas que falhei, que muitas vezes caminhei por esse caminho. Mas não é por isso que eu não devo estar aqui para, à luz dessa palavra, também aprender, me corrigir em muitas coisas, tem muita coisa a se aperfeiçoar ainda, E através deste livro, desta palavra de Deus, é que eu e você vamos continuar caminhando, se aperfeiçoando
não trazendo ira para os nossos filhos, como diz o textual, não provocando ira nos nossos filhos, mas antes os admoestando na doutrina do Senhor, nos princípios da palavra do Senhor, os ensinando, fazendo como está escrito lá em Deuteronômio, que também, capítulo 6, que é a leitura diária que nós lemos, ensinando no caminho, deitando, levantando, não perdendo a oportunidade. Quando tem um pai autoritário, também acontece o quê? Ele dá ordem aos seus filhos por imposição. Aí é uma manipulação, é uma exigência de comportamento, sem explicar o motivo, sem ensinar, sem mostrar os benefícios e também as consequências quando ocorre o contrário da ordenação divina. Mas não, ele dá a paternidade autoritária, né, tem esse perfil. É uma uma paternidade extremista que infelizmente só tem trazido desastre para dentro dos lares. Os filhos, quando obedecem com medo. Quando não obedecem muitas vezes por culpa. Porque eu vou obedecer porque senão Deus vai me castigar. Aí faz porque, entendeu? Não. Nós temos que fazer por graça. A obediência a Deus, o temor a Deus que Deus requer de nós, não é medo. É reverência à sua palavra, é obediência, é amor. É gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas nós, muitas vezes, pais, por sermos autoritários, ou por aqueles que adquirem ainda esse comportamento, porque estou procurando melhorar. Não julgo ter alcançado, como diz o apóstolo Paulo, mas estou correndo atrás. Estou usando as palavras dele aqui, trazendo para esse contexto. Porque muitas vezes, irmãos, esse extremo, que às vezes alguns falam assim, pastor, não é verdade, é zelo, pastor. Irmãos, o zelo extremo pode provocar aí um desastre muito grande para as famílias. O zelo muito grande pode provocar um desastre muito grande para a sua família. Temos aqui, faz-se necessário revisar. Estou colocando aqui um tópico aqui marquei aqui para falar para você. O que fazer então, pastor? Está aqui, faz-se necessário nós revisarmos a forma que nós estamos praticando a liderança dentro da nossa casa. Falta também necessidade de a gente revisar a forma também que nós, muitas vezes líderes cristãos, estamos exercendo como pais da fé aos nossos filhos na fé dentro da igreja. Quantos? Não, eu estou mandando, eu sou o pastor, vocês têm que obedecer e cala a boca. Desculpa a expressão, mas na prática parece que é isso que vai. Aqui quem manda sou eu. Você acha que o filho vai obedecer desse jeito? Você acha que o filho vai obedecer desse jeito? Essa lição veio para a gente repensar. Pai, pastor, líder, como é que você está agindo? As coisas começam com o ministério e depois também vai para a família, está na família, depois reflete no ministério. Porque a nossa primeira igreja deve ser a nossa casa. Muitas vezes a gente reflete lá na igreja o que a gente faz em casa. Mas muitas vezes acontece também que a gente se faz também de santão lá na igreja, em casa a gente é um leão, a gente é outra coisa. Lá a gente ensina de um jeito, mas na vida prática a gente negligencia com os nossos filhos. Ou como nós estamos vendo um exemplo aqui dessa lição, conhecemos a verdade, somos sacerdotes, estamos ali, mas muitas vezes vê os filhos fazendo, os fiéis fazendo, e às vezes a gente não exorta. Porque se falar assim, eles vão fugir da igreja. Se eu fizer assim eu vou perder meu filho. E estão tolerando o filho viver no pecado, ao passo que deveriam voltar, dar um passo atrás e começar a ensinar, viver e ensinar, viver e ensinar, viver e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Aí você vai ver a coisa mudar. Aí nós vamos ver a coisa mudar. Hoje há uma preocupação, irmãos, igreja, você ouvinte, com as gerações futuras. Nós somos fruto da geração passada. Temos aí uma geração futura. E sabe quem é o responsável pela essa formação? E que muitas vezes nós estamos vendo que nós, olhando o contexto geral, eles estão caminhando por um caminho terrível, errado. O certo virou errado, o errado virou certo, o imoral virou a nova moral. Estão colhendo, frutos terríveis e consequências nas suas vidas.
E sabe quem é responsável? É a geração que os formou. Onde eles têm a sua responsabilidade? Tem. Mas a geração de agora da tolerância. Não estou mostrando aqui que não é pelo caminho do autoritarismo também, porque esse extremo, conforme nós estamos aprendendo aqui na lição, são extremos que nos trazem prejuízo para a nossa família, né? Nesse segundo tópico você destaca muito bem isso. Olha aí, tipos de paternidade extremista são prejudiciais, mas está faltando autoridade. O que precisamos ter é autoridade, não ser autoritários. Autoridade no sentido de ter exemplo na nossa vida para nos ensinar, nós ensinarmos a essa geração. Mas nós somos, na sua grande maioria, né, sendo aí a geração dos tolerantes. E quando não, nesse tópico aqui, autoritários, brutos, agressivos, vai aprender que jeito? Então, irmãos, a gente tem que vigiar. A gente tem que buscar dentro dos princípios da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele colocou ali, dentro pelo Espírito Santo, nas características e qualidades daqueles que desejavam exercer essas funções do episcopado dentro da igreja, como pai ali da fé, ensinando a congregação, os filhos na fé, mas nós trazemos aí também para dentro desse contexto familiar, entre filhos e pais dentro de cada lar, tendo o pai como sacerdote do seu lar. Ele destacou, né? Se deseja o episcopato, deve, entre outros princípios, governar bem a sua casa e seus filhos com toda a sujeição. Mas não é na autoridade, é com autoridade, não com autoritarismo, né? Aquela paternidade autoritária, forçada, porque senão vai provocar todas aquelas consequências que nós já comentamos aqui anteriormente. Outro lado, nós temos aí, né, já caminhando aí para o segundo item dessa lição, a paternidade permissiva, certo? Nós temos aí essa questão da isenção da responsabilidade. É quase o oposto, né? A isenção da responsabilidade de Eli e de Samuel para com seus filhos é o segundo tópico. E nós vemos aí, ó, filhos tornam-se o quê? Vulneráveis, frágeis, propensos às fraquezas, não conhece a verdade, tropeça. Fraquezas na carne. Não são ensinados, filhos que não são ensinados a buscar, a viver nas obras do Espírito, né? É tolerante em tudo, eles vão acabar vivendo nas obras da carne. E as obras de carne, tá lá, prostituição, malícia, adultério, é roubo, é bebedice, é tanta coisa prejudicial e má. Então, quando não está no extremo do autoritarismo, que faz os filhos fugir, muitas vezes essa paternidade extremista, por outro lado, que é a paternidade permissiva, que tudo pode, deixa ele. A vida vai ensinar para ele as consequências. Eu não posso privar meu filho de ter as suas experiências. Ninguém está dizendo que você vai ter que botar um cabresto na vida do seu filho, porque nós já vimos ali. A paternidade autoritária é prejudicial. Mas quando nós nos isentamos da responsabilidade, tais quais Eli e Samuel se isentou, né? Achou que eles já estavam maduros, que não precisavam mais ficar de olho, e começaram a ouvir até, no caso de Eli, que estavam fazendo coisas terríveis, e ele tolerou, deixou, porque era para eles serem extirpados ali do meio daquela nação, para dar exemplo, não só porque eles eram líderes, mas porque o Senhor tinha determinado isso dentro da sua lei, dentro da sua palavra. O ministério também, irmãos, os obreiros, nós devemos como pais também, que cuidamos, né, ter ali esse zelo, também se preocupar com a nossa família. Não podemos deixar a lá vão ter. Nós temos a nossa responsabilidade, pois nós citamos aí Timóteo 3,4, mas você pode também ler depois aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O ministério obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da sua própria... Como é que ele vai governar a casa de Deus se ele não consegue governar a sua casa? Mas com toda sujeição e doutrina no Senhor. A palavra do Senhor nos ensina tudo o que precisamos. Tem todas as ferramentas disponíveis.
O fato é que, infelizmente, nós muitas vezes negligenciamos. Somos aqueles que achamos que já sabemos tudo. Quantos pais, líderes religiosos, né, não frequentam a escola bíblica dominical? Não frequenta. Acha que já sabe tudo. Que exemplo que você está dando para seu filho? Que exemplo, pastor, você está dando para a sua igreja? Eu sei que é pastor e não frequenta a escola dominical. Dói, falar dói, mas é preciso. É uma realidade. Quando se fala nesse tema, muitos líderes que infelizmente falam assim, mas a vida está assim mesmo, né? Nós realmente, infelizmente, até a nossa igreja, nosso povo já não está querendo mais, não se importa tanto. Sabe, aceita o conformismo, está igual o Eli, sabe, estão com os olhos já cegos. Estão tolerando. E isso é um perigo da paternidade extremista no que se refere a uma paternidade permissiva. Não, se você vir para a escola dominical, amém, mas você não vir também? Amém, tem outros cultos aí, você vem. Não, negligencia a oportunidade que Deus tem dado de uma mesa farta. Essa semana mesmo eu estava dizendo ali para os irmãos na sala de aula, não estava ministrando como professor, mas tendo uma participação como aluno ali, que também sou, porque estou para aprender. Muitas vezes nós temos negligenciado a nossa função como pais, como líderes, de trazer a instrução de acordo com a palavra de Deus, né? Achamos que vamos dar o algodão doce, vamos servir bala juquinha, vamos servir chocolate que é gostoso, vamos servir lanche, mas o arroz, o feijão, sabe, a proteína saudável, as verduras, os legumes, leva isso para o sentido espiritual, nós estamos negligenciando. Não adianta falar para os nossos filhos fazer e nós não fazemos. Não temos exemplo. E aí, se vir, tá bom, se não vir também tá bom. É a resposta que a gente dá quando assim mesmo nós não participamos. Gente, vamos mudar. Pastores, vamos mudar. Pais, vamos mudar. Eu falo aos pastores porque nós somos pais na fé de muita gente, né, da igreja. Colocou ali para ser pastores, né? Ali é a nossa família, temos que cuidar. E não é com arrogância, não é com brutalidade, não é com autoritarismo, mas também não é, sabe, negligenciando aí, deixando a lá vão ter. Mas com amor, corrigindo, mostrando o caminho que deve andar. E em todo o tempo. Tratamento inadequado. Olha aí, terceiro tópico aí, item, ó. Eli criou seus filhos que se tornaram profanos, que faz parte dos tipos de paternidade extremista. Aí nós falamos das duas, mas tem o terceiro item desse segundo tópico ainda que você pode salientar aí. Eu fiz aqui algumas anotações, aqui alguns destaques, melhor dizendo, na relação pública de líderes na igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico, né? Não pode se esperar que os filhos dos líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação, né? Aqui está mostrando agora, dentro da liderança cristã que tem os seus filhos, não é porque eles são seus filhos que eles devem ter tratamento diferenciado na igreja, né? No ambiente eclesiástico, com relação aos demais, só porque são seus filhos, não. Então, tendo aí o exemplo dele, não é porque ele é sacerdote, eu vou corrigir os demais, mas só porque meus filhos eu não vou corrigir. Não, ele tinha que exercer a mesma correção. Samuel tinha que também fazer a mesma correção com seus filhos. Não dava para permitir ele continuar daquele jeito, ao ponto que Samuel teve que intervir depois, até porque o povo não aceitou. Não, seus filhos estão fazendo coisa terrível, não aceitamos eles. Mas Samuel foi lá e colocou. Então, o tratamento inadequado nesse terceiro item aí, quando a gente vê aqui, Eli criou seus filhos que se tornaram profanos, nós temos que tomar muito cuidado com a diferenciação que a gente faz. Como líder espiritual dentro das igrejas, a gente passar algo para o povo e nós não temos dentro da nossa própria casa. Não que os nossos filhos têm que ser exemplo obrigatório, não. Mas no mínimo a gente tem que ensinar. O fato é que se eles tiverem caminhos e quiserem tomar outros caminhos, vai ser decisão deles. Mas o que fica aqui é o alerta. Você tem alertado seus filhos? Ou você tem tratado seus filhos de forma diferenciada só porque são seus filhos?
né, você tem beneficiado aí por causa da filiação? Toma cuidado. Nós vemos aí esses exemplos da Bíblia aí, em que isso não é saudável. Pressão com a família do pastor por causa da natureza pública da sua função? Existe, mas não é correta. Não é correta. São filhos como os outros filhos. Não adianta querer também a gente exigir, mas olha o filho do pastor, que devia ser assim. Ué, o pai tem a sua responsabilidade, mas eles são filhos quanto os outros. Os seus filhos têm obedecido em tudo? Tudo é responsabilidade deles? Será que não tem parte que é sua? Negligência? Por não instruir na verdadeira doutrina e na admoestação do Senhor? Você tem deixado, terceirizado esse papel. Não, eu mando eles para a escola dominical, os responsáveis por educar meus filhos nessa área é lá a professora da escola dominical, é o pastor lá na igreja. Não, começa com você, pai, mãe, dentro de casa. Ou eu vou deixar meus filhos para ser cuidado pelas instituições. Estou falando das escolas públicas aí. Filho, meu querido papai e querido mamãe, ainda que o tema hoje é sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Papai, você tem que mudar a sua forma de pensar, filho. Transformar o conselho que eu dou para você, e serve para mim também, viu? Romanos 12. Transformar, os capítulos ali iniciais. Transformai-vos pela vossa renovação do vosso entendimento. É você que tem que mudar o seu jeitão de pensar. Só assim vai cumprir a parte da sequência desse versículo lá, Romanos capítulo 12. Só assim você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você e para a sua família. Se você mantiver nessa postura, seja autoritário, manter na postura do extremista também, né, pode todas as coisas. Larga a mão. É aquele pai, como diz aqui, permissivo em tudo. E também você não se vigiar na questão do tratamento que muitas vezes a gente exerce de forma inadequada. Estou falando agora de filhos que são filhos de pastores. E também do tratamento dos demais da igreja para com os filhos de pastores, achando que eles são super-homens, que eles têm que ser perfeitos em tudo. Não, lembra-se que eles antes de ser pastores são pais. Antes de ser filhos de pastores são filhos. E tais quais as mesmas situações de vulnerabilidade que eles passam e têm, e as mesmas necessidades que eu e você tem, eles também têm. E aqui nós trazemos à luz do comentário que a revista traz, é porque existe esse tipo de situação, infelizmente, e que no contexto geral, né, há um fracasso por ter esses tópicos extremos na condução da paternidade, seja ela no lado aqui, reforçando, autoritário ou permissivo, livre, né, muito permissiva, mas temos também aí os julgamentos também que atrapalham muito na condução da família. Indo para o terceiro item da nossa reflexão aqui, e também você pode ter aí na revista, você vai ter aí o fracasso dos pais, relapsos com os filhos. Baseando aí naquilo que nós temos aí lido na leitura e aprendido dos padrões que o Senhor reservou para nós aprendermos, desde as leituras diárias que nós lemos aqui até agora comentado, você vai ver aí que o fracasso dos pais, relapsos com os filhos, vemos aí no primeiro item, omissos para com seus filhos. Temos aí o exemplo do Eli. O texto fala que os seus filhos, no capítulo, vamos ler aqui, na leitura em classe, olha aqui, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A Bíblia fala que o que eles estavam se tornaram ali? Não conheciam o Senhor. Como pode, gente, estar dentro da casa do Senhor e não conhecer o Senhor? Não foi ensinado. Eram ímpios. Quando fala filhos de Belial aqui, falam que eles eram os ímpios. Eram perversos. O que estavam fazendo, faziam automático e faziam errado. Os outros sacerdotes queriam corrigir. Não adianta, irmãos, a gente ensinar para um e os filhos da gente faz errado. Nós sabemos, irmãos, que os filhos dos sacerdotes se alimentavam dos sacrifícios. Tinha ali parte especial que o sacerdote e a sua família comia. Mas os filhos deles estavam negligenciando tudo e os pais aceitando tudo. Então o fracasso dos pais relapsos com os filhos geram essas situações aí. São omissos para os filhos
E nós vamos ver aí, à luz dos comentários desse segundo tópico aí, falando aí, eram filhos de Belial, não tinham nenhuma disciplina. E no final, a exemplo dos filhos aí também de Samuel, se tornaram avarentos. No caso dos filhos de Eli, profanos, se deitavam ali com as moças ali, que chegavam ali no acampamento. Fácemos nós termos uma revisão clara de tudo, fazermos, sabe, passar a peneira mesmo, irmãos, em tudo em que nós estamos vivendo, os nossos procedimentos para com os nossos filhos. Muitas vezes nós, irmãos, estamos aí fracassando e tolerando, achando que está tudo certo. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento para os filhos, o que Eli fez? O que Samuel fez? Foram rejeitados aí, ó. Confrontado a respeito, eu vou falando agora de Samuel. No exemplo de Samuel, faz a leitura do versículo 5, versículo 7 do capítulo 8, você vai ver. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, não deu para sustentar, não deu para manter. Samuel sentiu-se também rejeitado. Ele ficou sentidinho. Estão rejeitando. Gente, veja a postura. Samuel é um homem honrado por Deus. Mas a Bíblia fala que ele também se sentiu rejeitado. Mas os anciãos do povo não estavam rejeitando a pessoa, mas os atos que eles estavam praticando. Está errado. Pode ser seu filho, não dá para continuar exercendo a atividade de juiz. Desse jeito não dá. Samuel se sentiu rejeitado. Ainda que o povo ali pediu, faz-nos reis, como as demais nações, constitui-nos reis como as demais nações. Queremos ser governados como as demais nações. Samuel se sentiu rejeitado, mas não só por ele, mas também pelos filhos, eu entendo assim. Mas o Senhor falou para eles, Samuel, eles não estão rejeitando você. O povo escolhendo um rei, estão rejeitando a mim. Mas o povo, ele estava não justificando a situação. Porque nós entendemos aí que realmente o povo estava rejeitando a Deus. Estavam querendo ser iguais às demais nações. Mas se a gente avaliar qual foi o grau de contribuição para que ocorrera nesse cenário, para que o povo e aqueles anciões pedissem dessa forma. Não fora, porventura, pensamento meu aqui, conjectura minha, por ver no exemplo dos filhos de Eli aqueles atos de avareza, pervertendo o juízo. Se for para ter juízo desse jeito, melhor não ter. Vamos querer ser igual aos outros. Ou seja, o povo já estava tão distante, a falta de ensino estava tão grande, em que eles, quando vê uma referência errada, tá vendo? Muitas pessoas querem se justificar a fazer ou ter outros desejos que fogem da vontade do Senhor, porque muitas vezes aqueles que foram colocados para fazer estão fazendo de mal feito. Estavam como os filhos de Samuel pervertendo o juízo. Voltando aqui, eles também negaram, não estavam rejeitando a Samuel só por esse sentido. Nós vamos ver aí no contexto que o próprio Deus fala, Samuel, eles estão rejeitando a mim, não é você. Dá o que o povo está querendo. Mas alerta eles, depois você vai aprender aí mais à frente todas as consequências e implicações que Deus permitiu Samuel trazer ao povo, das consequências que adivinha da escolha que o povo fez de querer um rei, tá? Mas isso não isenta a contribuição também de Samuel na negligência com seus filhos e das práticas que seus filhos estavam adotando no exercício do juízo que perante as portas ali das cidades eles estavam fazendo. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Tá fazendo sentido para você? Deixa aí seu comentário, deixa aí o seu like, retransmita essa mensagem a outras pessoas que elas possam ser também abençoadas. Porque o fracasso dos dois pais relapsos com os filhos, dentro desse item omissos para com seus filhos, redundaram em consequências que se desdobraram como essas que nós estamos dizendo a vocês aqui também.
O item 2 desse tópico, a isenção da responsabilidade de Eli para com os seus filhos. Quero destacar aqui uns pontos relevantes aqui. Os filhos tornaram-se vulneráveis, frágeis, propensos à fraqueza da carne, como nós já relatamos aqui. Então nós não devemos abrir mão da nossa responsabilidade. Você não sabe fazer? Eu também não sei. Então nós vamos aprender com quem sabe. Vamos buscar a palavra do Senhor. Sabe? O salmista diz: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardar ela no coração. E falando inclusive daquilo que o povo pediu, uma das ordenanças que Deus deu através de Samuel, mostrando ali ao povo, né? Além de mostrar ali as consequências, nós fazemos uma leitura no contexto bíblico, nós vamos remeter também a mensagem que Deus deu a Moisés. Quando na terra o povo pedir rei, vocês constituírem rei, né? O Senhor orientou na lei, e que Samuel agora tinha que orientar eles e colocar em prática também. Além de relatar as consequências de como haveria do rei julgar sobre eles, né? Nós temos ali no Pentateuco o Senhor orientando através de Moisés, dizendo: olha, se vocês pedirem rei, vocês vão constituir, esse rei tem que ser um rei segundo a minha vontade, segundo os princípios que eu determinar. E que dentro, inclusive, das ordenanças, da forma que esse rei deveria agir, uma delas é ter uma cópia do livro da lei, sempre consigo, e lendo de dia e de noite, para que pudesse fazer cumprir tudo que está escrito ali na Escritura, não se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, mas cumprindo os princípios. Vale para nós, como pais, no exercício da influência, na responsabilidade, na autoridade que Deus tem colocado sobre nós, exercemos baseada na palavra do Senhor, né? Então nós temos aí, dentro desse item, né, desse item 3 aí, essa questão da isenção da responsabilidade aí. O ministério, o obreiro deve ser no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da sua família. Timóteo 5:8, nós já dissemos isso aqui, né? E nós já adiantamos aí um item do tópico 3 no tópico 2, sobre a questão aí do tratamento inadequado. Nós já saltamos aí, acabamos falando sobre isso, né? E você pode então já ter aí um entendimento do que essa reflexão ela já pôde nos ensinar à luz da palavra do Senhor, da nossas responsabilidades. E você pode ali trazer em sala de aula esta responsabilidade. É que nós temos mostrar os exemplos que a lição trouxe na vida de Eli, de Samuel, a responsabilidade e a negligência dos pais, suas consequências, também a participação aí dos filhos também que deram sequência nessas atitudes, né? E depois você pode ali então estar concluindo com os seus alunos em sala, e você pode chegar a essa conclusão, né? Que nós pais, nós todos hoje, não é, nenhum fica livre, pastor, não pastor, pais, muitas vezes até não cristãos que estão aqui observando esta palavra, saiba que se você quer também que a sua família seja feliz, tem que ser baseado nos princípios da palavra de Deus, e que não adianta fazer e seguir esses princípios da sua maneira, do seu jeito, porque quando você se distrai, você se desliza, você acaba sendo tolerante em alguns pontos, e não dá muitas vezes para abrir mão, não dá para abrir brecha. Um pequeno furinho numa caixa d'água faz a água se perder, né? E quando você precisar tomar ou fazer uso dela, vai fazer falta. Então não há como tolerar a gente viver com brechas na nossa vida, né? Nós como pais temos que fazer tal qual Neemias ele fez um dia para nos momentos que antecedeu a reconstrução do muro. Ele correu ali toda a trajetória do muro para ver com olhos nus ali tudo o que estava acontecendo, como o muro estava, como as portas estavam queimadas, porque até então ele tinha ouvido falar pelo seu irmão da miséria, do desprezo que o povo dele estava passando ali em Jerusalém, razão que ele se entristeceu por estar ali os muros fendidos, por estar as portas ali queimadas. O Senhor nos convida como pais,
dentro desse momento, dessa reflexão, analisar nossa importância de como vigilantes, né, como cuidadores, a gente observar quais são as brechas que nós estamos negligenciando, ou que já foram abertas e que precisam ser fechadas, que precisam ser trabalhadas, né? E que todos têm a sua responsabilidade, pais, os filhos, a igreja, nossos irmãos em Cristo, em todos os momentos, como nós aprendemos na lição, andando pelo caminho, no meio da sociedade, deitando, se levantando em qualquer situação. Somos hoje então nessa conclusão aqui que nós trazemos até mesmo com base na revista, somos exortados a ensinar nossos filhos, somos exortados a confrontar, sim, e conversar com eles, orientá-los a respeito da situação que estão vivendo, a respeito das coisas da vida, mostrar que só Jesus, só a palavra do Senhor tem o verdadeiro guia, a verdadeira orientação. Nessa lição nós concluímos também que os líderes, nós temos que ter consciência do nosso ministério. Ele começa em casa. Ele vai para a igreja, mas ele começa em casa. Nós temos que ser a mesma pessoa, a mesma disciplina que a gente tem lá, a gente tem que ter em casa também. Temos que aprender aí que nossa casa vai ser abençoada, a igreja vai ser abençoada. Nós vamos colher frutos de bênção para a nossa família se nós agirmos dessa forma. Precisamos a gente ter essa consciência. Ser a mesma pessoa em todo tempo, em todo lugar. A gente erraria menos. Viu? Essa que é a mensagem. Aprendemos também, nessa conclusão, nós podemos trazer aqui para recapitular, que os extremos precisam ser evitados. Tanto do autoritarismo quanto a libertinagem, quanto a tolerância. Filhos precisam sim receber a repreensão, a correção, mas ela deve ser feita com cuidado, com sabedoria. Essa sabedoria a gente tem do céu. Se nós não formos lá buscar, se não for cavar, não for estudar, não for começar a viver, nós não vamos poder mostrar. Sabe, você vai falar, mas não vai falar do coração, vai falar da boca. Lembra que ele falou assim que você deve falar do coração? Tem que falar do coração. Se não falar tudo que tem no coração, tem que ser do coração, tem que plantar primeiro lá. E nós aprendemos também que Deus espera que nós pais estejamos presentes na formação dos nossos filhos. Espero que essa lição possa ter te ajudado, possa ter contribuído para o desenvolvimento espiritual da sua família, ao mínimo para você e eu repensar nas práticas que nós estamos fazendo e naquilo que estamos fazendo errado, parar de praticar o erro. Aquilo que nós estamos fazendo de bem, conhecemos que é certo, vamos intensificar e vamos fazer. E aquilo que nós estamos ignorando, rejeitando, vamos correr atrás. Vamos para a escola dominical, vamos para os cultos de ensino, vamos fazer o nosso devocional. O Espírito Santo está desejoso, esperando você para se alimentar. E na hora que você estiver cheio, você vai transbordar na vida dos seus filhos de forma adequada, correta. Não vai transbordar só lá na igreja não, vai transbordar em casa também. E vai ser grande bênção para você e para a sua família. Tá bom? Segundo os conselhos da palavra de Deus, você vai aprender, eu vou aprender, todos nós vamos aprender. O filho vai saber o seu papel, o papai vai saber o seu papel, a mamãe, que não parece muito nesse tema dessa lição, ela vai ver que ela também tem o papel dela, a importância do papel dela, para deixar o papai fazer a parte dele também, né? E das vezes o pai vai corrigir o filho, a mãe que tolera. Eu tenho que estar lá isso aqui, a mãe acaba tirando a autoridade do pai. E isso acontece do outro lado também, a mãe quer corrigir o filho, e o filho, muitas vezes ali, na cena da correção da mãe, corrigindo o filho, o pai vai lá e intervém, tira a autoridade da mãe. E nós tratamos um pouco sobre isso também, que essa conclusão que eu estou fazendo aqui, um apanhado geral, a gente possa refletir também sobre isso. Não porque você é pai, te dá autoridade de fazer da sua forma, do seu jeito, de qualquer maneira. Por mais que a mamãe está ensinando algo ali, nós precisamos, porque às vezes está sendo incoerente, você tem que chamar a parte, sair e tratar com sabedoria. Da mesma forma, a mamãe.
Pastor, você acertou em tudo isso? Ih, rapaz, eu tenho 27 anos de casado, irmão. 25 uma filha, 17 no 8. Eu errei bastante. Estou procurando acertar em muita coisa e como eu estou te convidando nessa reflexão aqui, vamos vigiar para a gente começar a corrigir e aquilo que a gente ignora, buscar do Senhor, para que a gente não venha sofrer tantas coisas que muitas vezes as famílias estão sofrendo por negligência de não querer conhecer a verdadeira Escritura nem o poder de Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. E conhecer não é conhecer de palavra, conhecer de ouvido, é conhecer de viver e de colocar isso em prática. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que nós possamos nos conscientizar desta grande importância da paternidade na vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor nessa reflexão. Um forte abraço, espero você na Escola Bíblica Dominical Presencial. Até breve, que Deus te abençoe. E eu digo sempre, toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor. Forte abraço a todos.